estamos hoje num quadro com o Dr. Sérgio Tanuri muito importante, que tem a ver com renegociação de dívidas. Mais de 60 milhões de brasileiros devem dinheiro para os bancos, para financeiras, para parentes. Então, a situação do país está complicada nesse quesito, muita gente devendo dinheiro. Então, quais seriam as dicas do Dr. Sérgio Tanuri para você renegociar o que você deve? Né? E quais seriam as dicas também para você tentar fazer um empréstimo para um neto, por exemplo, sem sair prejudicado? Que garantias de quem empresta dinheiro pode ajudar, vamos dizer, a família a resolver a situação? Porque muitas vezes você vai pedir dinheiro para quem? Para o seu cunhado, para o seu pai, e aí o pai não tem muitas vezes como cobrar isso de volta. Então o Sérgio vai dar uma aula aqui para a gente de dicas práticas de como resolver essas situações. Vamos começar pensando as pessoas todas que estão recebendo o 13º e estão querendo resolver sua vida com as dívidas. Bom dia, Silvia. Bom dia, Lacombe. Bom dia, você aí de casa. Essa época é propícia para limpar o nome. Desse número que você falou, Silvia, de mais de 60 milhões de pessoas com nome sujo, cada um desses CPFs negativados estão mais ou menos, em média, com 4 dívidas, representando 274 bilhões de dívidas que estão aí no mercado para serem quitadas. Então, o que tem que acontecer, na verdade, a pessoa que recebe o seu 13º, a sua rescisão, qualquer dinheiro extra que poupe, tem que pegar e tem que procurar o credor, tem que eliminar esse negócio de nome sujo. O maior patrimônio da pessoa é um nome limpo, para ter um score bom para novos crediários. Isto é muito importante. E, principalmente, você que vai tentar renegociar a dívida. Nós vamos falar aqui como fazer isso. Você tem que procurar pessoalmente, nada de WhatsApp, de telefone. Vá pessoalmente procurar o seu credor, vá na agência bancária, vá na loja resgatar o cheque que você passou, vá até o seu credor e diga: eu posso pagar desse jeito. É a forma de você ter o seu nome limpo. E agora, em novembro, desde o começo de novembro até o dia 30, os burôs de crédito estão fazendo esses feirões, limpa nome. O Serasa, via internet, você consegue entrar lá, ter desconto de 40%, 50%, 60%. Tem uma empresa lá que está dando 95% para aquele que se propor a quitar a sua dívida antiga. 95%? 95%. Por quê? Porque eles querem o principal, pelo menos, de você. Isso, Silvio. E aí que eu vou dar a dica. Por que eles estão dando 95% de desconto da dívida? Porque quando ligam para você, te incomodando no trabalho, na casa, durante o seu horário de lazer, e te falam um número, você fica assustado. Eu pensava que era R$1.000, estão me falando que eu devo 30. Não é o 30 nesse exemplo que eu estou falando. Porque tem juros compostos, juros sobre juros. E aí eles assustam os devedores para que façam um acordo rápido e pague um monte de juros. Mas não aceite isso. Peça uma planilha com a memorial de cálculos, com o principal, aquilo que você deve, e aí você vai poder negociar. Tanuri, vamos às perguntas dos espectadores do Aqui na Band, o pessoal mandando perguntas pelas nossas redes sociais. A primeira é do Galdino Yagi, de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Fiz uma negociação de dívida com o banco por telefone e estou sendo cobrado 2 vezes pela mesma dívida. Caramba, o que devo fazer? Olha, Galdino, o Código de Defesa do Consumidor que está aqui diz claramente: quem é cobrado indevidamente, ou seja, 2 vezes por algo que já pagou, tem o direito de requerer em dobro aquilo que está sendo cobrado de forma indevida. Você pode procurar o Juizado Especial Civil da sua cidade e requerer isso mesmo que eu te falei, o valor dobrado daquilo que estão te cobrando indevidamente. Outra pergunta que chega pelas redes sociais, da Maria da Penha: os bancos podem retirar o meu dinheiro de contas poupança para forçar o pagamento de uma dívida? Já, depois do nosso intervalo, a gente volta com essa resposta, num minuto só. Mas nós estamos falando aqui de um tema muito importante, que é como você renegociar suas dívidas, né? Aliás, o Sérgio Tanuri já deu alguns conselhos importantes. Nós deixamos uma pergunta no ar, que é da Maria da Penha, que fez a seguinte pergunta: se os bancos podem retirar o dinheiro da poupança para forçar o pagamento de uma dívida? Acho que não, né? Não pode, não é permitido. Não aceite isso. Se o banco fizer isso, faça uma reclamação formal no PROCON de sua cidade ou
na ouvidoria do banco, da própria instituição. Isso não pode. Agora, as poupanças estão rendendo pouco, pessoal. Então, acho que você deve pensar bem, de repente, tirar esse dinheiro da sua poupança e pagar, se não toda, uma parte da sua dívida para reduzir um pouco os seus juros. Sim, Lacombe, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque vivemos num ambiente que os juros estão baixando. A Selic está em 5% ao ano. A maioria das dívidas foram contraídas quando a Selic era 13,5%, 15%, ou seja, juros altos, juros sobre juros, lá de trás estão querendo cobrar de você. A realidade do Brasil é hoje. Nós temos juros caindo, vai cair dos 5%, renegocie. Mas se tiver o dinheiro de alguma outra fonte de renda, uma poupança ou 13º, vá lá, procure o credor e resolva, limpe o seu nome. Então, deixa eu aproveitar uma carona para perguntar o seguinte: qual é o percentual razoável, na sua opinião, para uma pessoa usar do seu dinheiro para um acordo viável, da renda que ela tem para o seu acordo viável? 30%, Silvia. Não adianta a pessoa querer comprometer 50%, 70% do orçamento que não vai conseguir cumprir. Aí paga a primeira parcela do acordo, a segunda e depois não consegue cumprir. Ou pior, cria outra dívida. Então, 30% dá para cortar os custos, fazer uma puxada de freio de mão e aí dá para renegociar todas as dívidas. Você que está chegando agora ao Aqui na Band, estamos aqui aprendendo com o Tanuri os nossos direitos na hora de renegociar dívidas. Vamos a mais uma pergunta dos espectadores do Aqui na Band. Michele Moraes, pelo Instagram do Aqui na Band. Ao renegociar a dívida e antecipar algum pagamento, os juros futuros embutidos devem ser descontados? Sim, Michele. Por isso que é importante você saber o quanto deve. Como? Exigindo do seu credor, seja uma loja, seja um banco, o que? Um memorial descritivo. Memorial descritivo, o que é? Como que se originou essa dívida? Está lá, você devia uma prestação lá, uma dívida de R$500, que hoje está em R$8.000, por exemplo, e aí tudo isso é juros, a maioria é juros. Então, fixe no memorial descritivo para saber o original da dívida. Outra pergunta pelas redes sociais. Dessa vez, Laurimar Queiroz veio pelo Twitter. É mito ou verdade que as dívidas, após certo tempo, caducam? Essa é uma interessante essa pergunta. Isso, eu queria até mostrar o Código de Defesa do Consumidor, Silvia, porque tem muita gente que se confunde com uma seguinte situação. Aqui, ó, Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 43, ele diz claramente, no parágrafo 1º, os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, o pessoal vê esses 5 anos e se confunde com caducar dívida. Toda e qualquer dívida não pode ficar mais do que 5 anos num cadastro de negativação. Então, a dívida que você tem, você não pode ficar com o nome sujo por mais de 5 anos sobre aquela dívida. Porém, o credor pode entrar na justiça cobrando aquela dívida. Quando tiver dando 5 anos, que você pode perder aí, que você não vai ter mais um nome negativado, você pode ser cobrado na justiça. Então, não pode confundir nome sujo com cobrança judicial. Vamos a mais uma pergunta para o Sérgio Tanuri, advogado do povo, sobre os nossos direitos na hora de renegociar dívidas. Pelo Instagram do Aqui na Band, José do Socorro, o que fazer quando não consigo renegociar a dívida? Veja, acordo, como o próprio nome diz, depende de ambas as partes. Se o credor não quer fazer um acordo com você, você vai ter que se adaptar. Ou recorrer a um empréstimo com parentes ou ao empréstimo mais barato, porque essa sua dívida pode ter sido originada quando os juros estavam lá em cima. É sempre bom matar agora a dívida e ter um nome limpo. O nome limpo é o maior patrimônio de cada cidadão. Agora, qual é a diferença entre negociação feita com boletos e com cheques pré-datados? Quer dizer, como é que você garante isso? Veja, Silvia, cada negociação envolve uma forma de pagamento das parcelas. No comércio é muito comum a pessoa pegar os comerciantes, os lojistas pegarem cheques que na verdade nem são pré-datados, são pós-datados, que você está emitindo o cheque hoje, pós-datando para dezembro, janeiro de 2020, fevereiro de 2020. E lembrando que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, tem que ter um acordo, algo assinado que o comerciante vai se comprometer a depositar os cheques na data combinada. É sempre bom ter um termo sobre isso daí. E
Com relação a outras formas de pagamento, depende de cada estabelecimento. Bancos usam, por exemplo, débito em conta. Tem também alguns credores que preferem emitir boletos. Tudo é combinado. E como é que um parente pode ter garantia de que o seu filho, o seu neto, vai pagar uma dívida quando você empresta para um parente, por exemplo? Esse negócio de emprestar em família sempre dá rolo. Então, veja, vai emprestar para ajudar um familiar. Se não for daquele núcleo mais próximo, você pode emprestar para um primo distante, para uma tia, e pode pedir, se você tem o direito, de exigir alguma garantia, um título. O que é um título? Um cheque. Uma promissória, você tem o direito de ter a garantia que poderá cobrar aquela dívida. E uma carta, por exemplo, da pessoa dizendo que deve tanto para a pessoa, isso não vale? A carta vai ter que entrar na justiça depois, com uma ação para provar que aquela carta tinha valor. Agora, um título, o que é um título? Um cheque, que é uma ordem de pagamento, é mais fácil de ser cobrado. Sim. Estamos aqui no quadro Direito do Consumidor com o advogado do povo Sérgio Tanuri, hoje falando sobre os nossos direitos na hora de renegociar dívidas. Em torno de 60 milhões de brasileiros estão endividados, têm dívidas. Então vamos a mais uma pergunta dos espectadores do Aqui na Band. Pelo Instagram do Aqui na Band, Naine Santos. Caso o dono da dívida, o credor, faleça, os herdeiros respondem... Não, o devedor faleça, os herdeiros respondem pela dívida? Alguém herda a dívida, Tanuri? Não, a dívida, veja, ela está restrita ao CPF da pessoa. Então, a pessoa morreu, aí fica, extingue-se a dívida, porém, há exceções. Por exemplo, um pai de família que tem uma casa financiada, financiou por 30 anos, o espólio dele, a herança, os herdeiros dele vão responder pelo pagamento das parcelas dessa dívida, desse financiamento. Mas normalmente o financiamento imobiliário, você tem ali um seguro que você paga mensalmente em caso de morte, normalmente, dependendo, pode ser um financiamento duas pessoas com conjunção de renda, mas normalmente é quitado ou não? Não, tem gente que não faz o seguro. Existe a possibilidade de não fazer o seguro. Agora, um pai de família, um casal que comprou uma casa por 30 anos, vindo a falecer, a dívida passa seguro para os herdeiros. É feito, aí no caso, o espólio responde pelo pagamento. Senão eles perdem a casa. Se não, perde a casa para o banco. Hoje no nosso Aqui na Band nós estamos aprendendo a renegociar dívidas e também saber quais são os nossos direitos quando você é um devedor. A gente direitos. E tem direitos. Pois é, a gente fica culpado, achando que está por baixo, nem quer saber de, mas tem muitos direitos. Sim, por exemplo, receber ligações indevidas, inoportunas. É um absurdo o que acontece, telemarketing ligando de noite para a casa das pessoas, no trabalho, no final de semana, no momento de lazer. Isso não pode. Próxima pergunta tem justamente a ver com isso. É do João Neri. Caso o consumidor se sinta ameaçado ou ridicularizado, deve entrar com uma ação por danos morais contra o cobrador? Sim, deve entrar, porque isso é crime, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Até 6 meses de detenção, mais multa. É uma prática ilegal, criminosa. Você pode até fazer um boletim de ocorrência e depois procurar a justiça através do advogado e ingressar com uma ação por perdas e danos morais. Vamos a mais uma pergunta para o advogado do povo Sérgio Tanuri. Márcia Ribeiro pelo WhatsApp do Aqui na Band. Tenho 3 protestos no meu nome e não acho a empresa credora. O que eu faço? Olha, Márcia, você tem que procurar. Você vai numa associação comercial, por exemplo, da sua cidade, e lá deve ter um posto da JUSCESP, que é a junta comercial, que você vai tentar saber o nome dos sócios para procurar os sócios, para tentar pagar a sua dívida e com uma carta de anuência devidamente assinada com firma reconhecida, tirar o seu nome aí do protesto. Caso isso não ocorra, você vai ter que procurar a justiça e depositar em juízo o dinheiro devido. Outra pergunta pelas redes sociais, Paulo Nascimento pelo Facebook. A pessoa que deve pode receber ligações de seu trabalho ou outro local público que revelem o seu débito? Já vimos que não, Paulo. Isso não pode, é contra a lei. Veja, Paulo, não pode, vou deixar bem claro. Os horários que podem ligar para a pessoa, podem ligar cobrando, isso que fique bem claro, para a pessoa, das 8 às 20, de segunda a sexta, tá? Das 8 horas da manhã até as 20 horas, de sábado, das 8 às 14. Fora desse período, é constrangimento ilegal. Mais uma pergunta para o Sérgio Tanuri.
que chega pelas redes sociais do Aqui na Band. Alexandre Silva pelo Twitter com a hashtag Aqui na Band. Antes do meu nome parar no SPC ou no Serasa, tenho que ser notificado? Sim, Alexandre. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Quem tiver uma dívida cobrada tem que ser comunicado por escrito, inequivocadamente, antes de ter o seu nome negativado. Tem que ser por escrito. Outra pergunta que chega pelas redes sociais, Milton Santos, de Santa Maria, Distrito Federal. Depois de pagar a dívida, em quanto tempo terei minha situação regularizada no Serasa? Milton, depois que você fizer um acordo, que não quer dizer pagar a dívida inteira, você fez um acordo, vamos lá, em 10 parcelas. Pagou a primeira parcela, a empresa credora já é obrigada a informar o Serviço de Proteção ao Crédito e seu nome tem que ser limpo, tem que ser retirado do cadastro em 5 dias úteis. Muito boa entendeu? essa. Pagou a primeira parcelinha. Muito importante essa informação. Tem que tirar o nome do cadastro. Porque mostra que você já está acertando sua vida. Sim, e se não tirar, é crime. Agora, por isso que agora, em novembro, recebeu a parcela do seu 13º. Procure o seu credor, comece o ano com o nome limpo. O nome é o seu maior patrimônio. Mais uma pergunta para o Tanuri no nosso telão. Sabrina dos Reis, Júlio Borges, Piauí. Podem me cobrar juros na negociação? Sim, juros pode ser cobrado, principalmente se for a dívida de banco. O banco vive de juros, que você não pode nem deve nunca aceitar, são juros extorsivos, abusivos. Se aquela instituição financeira estiver te cobrando juros extorsivos, você pode fazer o seguinte, pedir a portabilidade da sua conta para outro banco, renegociar, pegar um dinheiro mais barato a taxas módicas e aí ir lá e quitar a dívida. E o banco que tentou cobrar juros altos perdeu um cliente, um bom cliente. Outra pergunta, vamos lá. Twitter, Diego Lopes. Tem o direito de recusar a proposta do credor? Sim, você tem o direito de recusar a proposta. E vai acontecer o quê? Você vai continuar com o nome sujo. A dívida vai continuar rolando. Essa é a situação. Por isso que tente fazer um esforço, veja com parentes, tenta juntar um dinheirinho e fazer um acordo que caiba dentro do seu orçamento. Pague a primeira parcela, comece o ano de 2020 com o seu nome limpo. Você, com certeza, terá aí um novo horizonte aí pela frente e conseguirá, nas próximas compras, crédito mais barato.